Alô, alô, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando a primeira transmissão da Era Championship aqui no canal da Renata Correia e você vai acompanhar com a gente essa nova categoria, a Era Championship, que está estreando esse ano e já estou com um time aqui para comentar a corrida de hoje. Estou com a Renata Correia, com a Sônia Cury e com a Natália Xavier. Renata, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você e para todo mundo que vai acompanhar aqui com a gente a nossa transmissão. O que você espera dessa categoria que está estreando esse ano? O que você espera da corrida, do campeonato que, como eu disse, está estreando esse ano? Então, o que você espera dessas duas coisas para essa temporada, para esse ano de estreia aí da Era Championship, Renata? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem acompanha aqui no canal. Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, né, comentando uma corrida, e ainda mais essa categoria, né, a Era Championship, que é uma categoria nova, uma categoria elétrica, a primeira categoria júnior, e eu espero aí uma temporada muito boa e muito forte, que é o principal, né? Exatamente, o principal é isso mesmo, enquanto que você vê aí na sua tela, já temos aí o Michelangelo a Mendola, um piloto belga, que já vai largar ali dos boxes aí o carro de número 6. Já a gente vai passar o grid de largada por completo, mas agora quero ouvir a Sônia Cury. Sônia, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você. O que você espera do campeonato e da corrida de hoje também, Sônia? Boa tarde, bom dia para todo mundo, independente do horário que você estiver acompanhando com a gente. Essa temporada eu espero me surpreender bastante. Tem jovens talentos, jovens promessas. Muitos deles aí é a primeira grande oportunidade de estar correndo num campeonato, né? E torcer para o crescimento da Era, né? Que é o futuro, né? Exatamente, é o futuro aí. A gente já tem, falando em categoria de carro elétrico, a gente já tem a Fórmula E, né? Que já está na sua 7ª temporada. A Era iniciando agora, nascendo aí no mundo do automobilismo de fora. Então vamos ver como que vai ser essa primeira corrida daqui a pouquinho. Também está comigo a Natália Xavier. Natália, bom dia, boa tarde, boa noite para você. O que você espera aí do campeonato e também da corrida que vai acontecer daqui a pouquinho, Nath? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Estou muito ansiosa para o campeonato da Era. É uma categoria elétrica, é nova. Vamos ver o que acontece. E estou muito feliz por ver novos pilotos, jovens pilotos escolherem a categoria elétrica para uma corrida automobilística, né? Hoje a gente tem a Fórmula E e agora a gente tem uma categoria, vamos dizer, de base, dando oportunidade para jovens pilotos e totalmente elétrica. Exatamente, lembrando que a Era tem uma bateria de 24 kW, motor de 130 watts, um peso de 650 kg, velocidade máxima, os carros podem chegar a 210 km por hora e os pneus são de aro 13, os pneus da fornecedora da Goodyear. Então daqui a pouquinho os carros eles vão partir para o início da volta de apresentação e a gente ter a largada. Então daqui a pouquinho a gente vai ter a largada para a primeira corrida da Era Championship e você curtindo tudo aqui no canal da Renata Correia, você não vai perder absolutamente nada. Como eu já disse, é a primeira corrida dessa categoria de Fórmula Júnior totalmente elétrica, o mundo apresentado automobilismo elétrico de alta tecnologia em um ambiente competitivo que garante corridas acirradas e é o que a gente espera para a corrida de hoje, já nessa estreia aí da Era Championship. E lembrando que a Era Championship corre junto com a FIA ETCR e Touring Car World Cup, né, Renata? Ulisses, algumas corridas da Era vão correr junto com a FIA TCR, né? Só lembrando também que a Era Championship é uma categoria que vai correr em autódromo, diferente da Fórmula E. Tá certo, enquanto isso você vendo aí o grid de largada, já vamos passar então o grid de largada para você que está acompanhando aqui no canal da Renata Correia. Americano larga na primeira posição, Cameron Alves larga na terceira posição, na segunda posição. Terceira posição a gente tem o Milan Delahaye, piloto belga.
Aí na segunda posição, na quarta posição, melhor dizendo, a gente tem o Richard Morris na quarta posição. Na quinta posição, Bob Stevens. Sexta posição, Christian Spellmans. E na sétima posição, o Michelangelo Amendola, que vai largar dos boxes. Então temos 6 carros no grid e um piloto que vai sair dos boxes. Os carros já vão partir para a volta de apresentação. Aí está a bandeira verde indicando o início da volta de apresentação. O safety car já vai puxar a fila. Daqui a pouco os carros aí vão partir aí para a volta de apresentação. Lembrando que é uma categoria, como já dissemos, é uma categoria nova, então alguns carros podem ficar pelo caminho aí no grid. Ó, já temos um carro saindo ali, mas já deve sair aí os 6 pilotos que estão no grid. Como já disse, 6 pilotos estão no grid e um está largando dos boxes. E é uma coisa que pode acontecer daqui pra frente, né, Sônia? A gente tá vendo aí os carros agora, o carro de número 2 aí do Richard Morris vai saindo ali, mas uma coisa que a gente pode ver muito durante a temporada é os carros ficarem parados aí no início da volta de apresentação, já que é uma categoria nova, tá começando agora, podemos ter muito isso durante as próximas provas, ou quem sabe nas essa questão aí já pode ser resolvida, a questão aí dos problemas dos carros ficarem parados já no início da volta de apresentação, né? É uma coisa que a gente tem que lembrar, como foi bem dito, é uma categoria de base, os carros são desenvolvidos por universidades, né? O objetivo da Era Championship é unir a sustentabilidade, educação, diversidade e acessibilidade. Então a ideia deles é envolver as universidades para perto, para que elas possam ajudar no desenvolvimento dos carros, trazer esses pilotos, muitos deles já vêm do kart elétrico, né, alguns deles, então é entender que a construção de um campeonato é o começo, estão plantando a semente, vão ter muitos erros no meio do caminho, mas através desses erros que você vai conseguindo moldar o campeonato, né? Só o fato de ele não ser um campeonato homologado pela FIA e já está acompanhando etapas da FIA TCR, mostra que eles veem, a FIA enxerga que pode ser que tenha um futuro dentro desse campeonato, né? Então a esperança é ver essa evolução e torcer para que em algum momento a Era Championship possa se tornar, quem sabe, no futuro, uma categoria homologada. Por que não, né? Pois é, exatamente. Como a Fórmula E já homologada aí pela FIA, quem sabe aí a Era no futuro possa ser homologada aí pela Federação Internacional de Automobilismo. Só fazendo uma pequena correção do que você falou no começo, a Fórmula E está na 8ª temporada, acabou de terminar a 8ª temporada. Você tinha dito a 7ª, então a gente está na 8ª temporada aqui da Fórmula E, só fazendo essa pequena correção. Perfeito, então tá aí corrigido aí pela Sônia, acabei falando 7ª temporada, mas na verdade 8ª temporada, enquanto que a Sônia falava, o Bob Stevens tinha ficado ali pelo caminho, mas já conseguiu sair ali com o carro. Quero ouvir de você, ô Nath, como é que passa pela cabeça do piloto, claro, são situações diferentes, né? Quando você tá com um carro com motor mesmo, com um carro elétrico. Pro piloto, quando fica parado nesse momento aí, mesmo que seja numa volta de apresentação ou numa largada, a frustração é grande, né? Porque você acaba indo lá para trás do grid e você tem que praticamente escalar todo o pelotão para, se quiser, conseguir um pódio. E agora o carro de número 2 aí do Richard Morris ficando pelo caminho também. O pessoal vai sofrendo nesse início da era. Mas, como eu dizia, Nath, como é que fica a cabeça do piloto nesse momento aí, quando a gente vê um carro que fica parado na volta de apresentação ou mesmo na largada e tem que fazer aquela corrida de recuperação para, quem sabe, beliscar um pódio, né? Não, sim, com certeza. A cabeça de um piloto nesse momento, como são pilotos jovens, primeiro contato com o carro, querem correr, querem partir para a largada, dar o melhor de si, a cabeça do piloto não fica uma das melhores, mas ele tem que tentar manter a calma, tentar fazer o carro voltar a funcionar. E se tiver como o carro voltar a funcionar, manter a cautela para fazer uma boa corrida de recuperação. Não é muito fácil, isso é verdade, mas com o tempo, né, a gente como piloto, a gente acostuma a criar essa calma, essa coisa de esperar acontecer e você fazer uma corrida boa de recuperação. Exatamente, para um piloto deve ser bem intenso mesmo quando você vê lá, tá largando, principalmente se você tá largando entre a primeira e a segunda fila aí e acaba acontecendo isso de você ficar pelo caminho, é bem complicado mesmo, né? Enquanto nesse momento aí o carro de número 2, mais uma vez aí do Richard Morris, piloto inglês, piloto do Reino Unido, ainda ficou ali pelo caminho. Vamos ver qual vai ser a atitude da direção de prova, se vamos ter a largada ou se vamos ter um novo realinhamento, ver como que vai ser o início da prova. Tá com cara de que eles vão fazer de novo a volta de apresentação, né?
pelo jeito em como está se desenvolvendo aí o alinhamento dos carros no grid, né? Parece que um já ficou pelo caminho mesmo. Exatamente, já ficou pelo caminho, que foi justamente o carro de número 2, como eu já disse, do Richard Morris, que é piloto inglês, piloto do Reino Unido. Ó, os carros, mais uma vez, ainda, ó, eles pararam ali, mas já saíram de novo. Então temos 5 carros aí no grid. Tem um carro ali que entrou nos pits. Não consegui ver ali o número do carro, mas tem um carro já ali nos pits. Já a gente tenta identificar quem que tá ali, ó. Tá aí a informação de uma extra formação, né? Uma nova formação aí da volta de apresentação. Tá aí o carro de número 7 do Christian Spellmans, piloto belga. Ele que larga na 6ª posição. Agora vai largar na 5ª posição, vamos dizer assim, né? Claro que ele continua no conchete da 6ª posição, mas como já ficou pelo caminho ali o Richard Morris, ele acaba ganhando uma posição ali, mas ele tem que ficar no conchete ali da 6ª posição, não pode ir ali pro 5º lugar. Aí mais uma vez o Richard Morris com bastante problemas, bem no início da volta de apresentação ali, já tem um carro de serviço ali que aparentemente deve puxar ali o carro do piloto inglês, mas tá o pessoal com cara vai de que ele não sofrendo. vai conseguir largar, hein? Provavelmente, bem provavelmente, hein, Sônia? Porque, ó, ali os fiscais já estão ali empurrando o carro dele. Vamos ver se consegue voltar ou se realmente vai ficar pelo caminho. Mas, por enquanto, não tem nada confirmado. Vamos ficar acompanhando para ver se vai voltar ou não. Mas aproveitar, Sônia, queria ouvir de você aí, explicar pro nosso amigo aqui, que está acompanhando aqui no canal da Renata Correia, a nossa transmissão aqui da Era Championship, como funciona a corrida, né? Como funciona o final de semana em questão de treino livre, classificação e também da corrida. Então, se você quiser, Sônia, pode passar aí pro nosso amigo que está acompanhando aqui no canal da Renata Correia aí as informações de como funciona um final de semana da Era Championship. Então, como a Era eles ainda estão formatando, né? A ideia inicial era que fosse um treino livre, né? E mais tarde, no mesmo dia, ocorresse uma etapa de classificação, né? De 15 minutos, sem carregar o carro entre essas duas etapas. Né? A ideia era que o final de semana funcionasse dessa forma, num dia com treino livre, depois tem as 2 etapas de classificação, e no dia seguinte teriam 2 corridas, uma que seria mais cedo e outra mais tarde. Porém, esse é um modelo desenhado inicialmente, né? Agora eles estão fazendo de outra forma, porque devido à FIA e TCR, eles também têm os horários deles por lá, né? Então, atualmente, eles estão fazendo a classificação num dia e a corrida no outro dia, né? Na classificação, a gente teve, como a gente viu, o Elis Spiezia, ele tá largando como P1, né? Ele fez o tempo dele o melhor volta dele, no caso, foi 1 minuto e 52 segundos, né? Durante a classificação. E com isso ele larga aí em primeiro lugar. E uma outra pessoa que vale muito a pena destacar é o Cameron Hayes, que está em segundo lugar. Ele chegou agora, acho que ele foi o último piloto chamado aí para entrar no Aero Championship e tá aí conseguindo largar de segundo lugar. Mas basicamente o campeonato ainda está tentando encontrar um formato, eles estão testando para ver qual que vai ser o formato ideal no final de semana. Perfeito, então tá aí a informação trazida pela Sônia. Então os carros já vão chegando aí na reta novamente. Vamos ver mais uma vez qual que vai ser a atitude aí da direção de prova, para ver se realmente vamos ter a largada ou se vai ter um novo realinhamento, se vamos ter que esperar alguma coisa ali. Mas os carros aí aquecendo o pneu ao máximo. Para um carro elétrico deve ser fundamental o aquecimento no máximo, né, Nath? Porque é completamente diferente do carro com motor que a gente costuma ver quando os pilotos estão chegando na formação do grid, literalmente fazer aquele aquecimento bem agressivo, né? Até o carro sair de traseira e tudo mais. Para um carro elétrico é bem diferente, né? Sim, para um carro elétrico é bem diferente. Também tem a questão né, de poder você aquecer tudo primeiro, porque quando você chega no grid de largada, você vai alinhar. Essa pequena parada que tem no grid, antes de dar a bandeirada, esfria muito rápido os pneus. E com isso pode, né, haver uma frenagem e o piloto não está preparado, não está bem aquecido os pneus, e não dá uma boa largada ou uma boa continuidade já na largada. Então, esse aquecimento é essencial e você vê isso em toda a categoria do automobilismo, né? A combustão ou até mesmo elétrico, mas é muito importante o aquecimento dos pneus para essa questão de uma boa largada, de uma boa continuidade
durante a corrida e ao decorrer da corrida os pneus já vão estar aquecidos, só não pode superaquecer. Exatamente, por falar em largada, já tivemos a largada e tá aí o carro de número 6 que vai saindo ali do Michelangelo Amendola, piloto belga já vai saindo, enquanto que ali o carro de número 11 justamente do Elis Spiezia já perdeu a primeira posição ali, mas vai tentar recuperar a posição ali pelo Cameron Haywis, que é piloto francês. O piloto francês assumiu a primeira posição na largada, mas o piloto americano tentando recuperar essa primeira posição. Vamos ver se consegue recuperar essa primeira posição, mas está praticamente embutido ali na traseira ali do carro de número 6, de número 3, que é justamente do Cameron Haywis, que é piloto francês. Estando aí para o final da prova, 10 minutos e 41 para o final da prova. Vamos ver como que vai ser a primeira passagem, se vai ser uma passagem tranquila. Momento aí do início da Era Championship. Tá aí o carro de número 3 do Cameron Haywis, que é piloto francês. Atrás dele está o piloto que largava na pole, que é justamente o Elis Spiezia, piloto americano. Vem eles aí para o complemento da primeira volta. Já, enquanto que lá atrás briga valendo também ali pelo terceiro lugar. Enquanto que já vai tentar colocar por dentro ali o Spiezia para tentar recuperar essa primeira posição. Aí a imagem do drone, você acompanhando uma imagem de cima dos 4 primeiros colocados. Primeira volta vai ser completada. Olha a briga pelo primeiro lugar. Vai tentar recuperar a primeira posição ali o Elis Spiezia. Fica por fora ali o Cameron Haywis, piloto francês. Vai tentar colocar por fora aí. Recupera a primeira posição ali o Elis Spiezia e volta para a primeira posição. Largou na pole, perdeu a primeira posição. Agora recupera a primeira posição. Volta a posição que deu a ele o grid de largada. Por enquanto agora todo mundo passou tranquilo. Ninguém ficou pelo caminho logo nessa largada. E é isso que a gente espera até o final da prova. Pois não, Sônia? Informação muito legal para trazer aqui, o piloto do carro número 5, o Milan Delaet, né, o piloto belga, ele tem 18 anos e ele foi campeão do campeonato francês da Ford em 2019, né? E ele foi vice-campeão do outro campeonato da Ford, que é o Ford Fiesta Sprint Cup, na Bélgica, em 2020. Então tá aí um piloto bem jovem e que já tem títulos aí na carreira. Bela informação trazida pela Sônia. Pois não, Renata? E detalhe, né? O Eli, ele não largou tão bem, né? Se você for perceber, perdeu a primeira posição. Depois, o Charles conseguiu uma ultrapassagem muito legal. Depois, o Eli voltou a ultrapassar. Uma belíssima ultrapassagem, mas de novo perdeu a posição, né? Essa briga tá bem interessante aí com o pessoal aí na frente. Briga valendo o primeiro lugar. Pois não, Nath? Esses carros, eles andam muito juntinhos, né? Vai ter briga para a primeira, segunda, terceira, quarta posição direto. A gente está vendo que eles andam muito juntinhos. Isso é uma questão de categoria de base, que são, né, são motores, são tudo igual, praticamente, para todos os pilotos, são tudo iguais. Então, assim, eles sempre vão andar muito juntinhos. Mas a questão para levar, por exemplo, para manter a primeira colocação, é a questão de paciência, porque às vezes pode recarregar e perder essas energias muito fácil no carro. Então, o piloto vai perdendo energia, vai acabando ficando para trás. Então, tem que saber administrar essa questão de energia e andar junto, mas não ficar brigando toda hora por a primeira posição e esperar um momento mais certo para isso. O Cameron tentando aí manter essa primeira posição, mas tá difícil porque o Elis está tentando recuperar essa posição de novo. Perdeu 2 vezes a primeira posição e essa briga valendo o primeiro lugar tá bem interessante, mas tem briga ali também valendo o terceiro lugar. Terceiro lugar ali pro carro de número 7, que é justamente do Christian Spelmans, piloto belga. E lá vem aí o Spiezia, recuperando a primeira posição. Volta para a primeira posição. Vamos ver se agora ele segura. Mas tenta dar o troco ali o Cameron. Cameron tenta recuperar ali a primeira posição que acabou perdendo. Claro, o Cameron não largava na primeira posição, largava na segunda posição, mas tá brigando aí pela primeira posição. Lá vem de novo. Agora vem para colocar por dentro, mas fica por fora ali o Elias. Vamos ver se ele consegue a posição. Não consegue, tenta chegar ali o Milan Delaet, que tá ali na terceira posição agora. Tava na quarta posição, agora ele tá na terceira posição. Essa briga valendo também o terceiro lugar. Os 4 primeiros colocados andando junto. Como a Nath disse,
Os carros andam bem juntos, restando agora 6 minutos e 35 para o final da prova. Restando 6 minutos e 30 para o final da prova, e você acompanhando tudo aqui no canal da Renata Correia. Ali o carro de número 3 do Cameron, tentando colocar ali por dentro. Vai ter a preferência pelo lado de fora. Vai ficar por dentro o Elias. Vamos ver se ele consegue. Vamos ver se ele consegue recuperar essa primeira posição. Não acontece. Não acontece. Vamos ver agora na reta. Vamos ver como vai ser na reta. Um ataque ali e o carro de número 5 ali do Milan Ash ganha a posição ali do Elias, que fica para trás. Perdeu 2 posições aí. O piloto que largava na pole position. Caiu para 4º lugar agora. Cai para 4º lugar aí o Elis Spiezia. E ali atrás, o carro de número 6, que é justamente do Michelangelo Amendola, que largava ali dos boxes, está na 6ª posição. Ou melhor, na 5ª posição. Na 6ª posição está o carro de número 8 do Bob Stevens. Enquanto que agora a briga valendo ali o 2º lugar. Tem briga valendo ali o 2º lugar, que é justamente do Milan Delahaye. Sensacional como os pilotos da Era Championship andam bem juntos e praticamente brigando como piloto de gente grande, vamos dizer assim, que já pode chegar ali no profissional, já praticamente mostrando o profissionalismo para o mundo inteiro. Lá na frente, o carro de número 3 do Cameron, que vai liderando. Ele que largava na 2ª posição vai liderando agora. O carro de número 11, que era do pole position, vai tentando recuperar as posições aí. Vai tentando recuperar as posições ali para cima ali do Milan Delahaye. Vamos ver se ele consegue. Fica por dentro. Tem preferência a curva para a direita e ganha a posição. Recupera a posição que acabou perdendo ali. O Elise Spiezia volta para a 2ª posição. Vamos ficar de olho como vai ser o Milan Delahaye. Estando agora 4 minutos e 50 para o final da prova. Renata, você tinha me chamado agora há pouco? Se você chamou, pode falar aí. É muito importante destacar, Ulisses, que esse carro aí da Era Championship é um carro bem parecido com os carros da Fórmula 4, né? Se você for fazer uma comparação, né, com os carros a combustão, né? Tô falando isso para quem quer situar, né, com os carros mais atuais, digamos assim, né? Já que a gente não pode comparar um carro de monoposto elétrico, né? Então vamos comparar com o carro a combustão, que a gente não pode fazer essa comparação, mas para trazer para a nossa realidade, né? O Era seria um monoposto da Fórmula 4 atualmente. Enquanto que lá vem ali o Elis Spiezia. Vai tentar recuperar a primeira posição, é isso que acontece. Recupera a primeira posição, volta para primeiro. E só dar uma brecha aqui, Renata, você que a gente tá fazendo essa transmissão aqui no seu canal, o Elis Spiezia já apareceu aqui no seu canal, né? Você já fez uma entrevista com ele, então diga lá um pouquinho a respeito dessa entrevista que você teve aí com o americano Elis Spiezia. Um fato interessante do Eli, né? Na verdade, o Eli é uma forma mais que eu falo em português, né? Mas o nome dele é Eli Spiezia. O Elis, ele é um piloto que tem como fã o Ayrton Senna. Quando eu fiz a entrevista com ele, ele até falou sobre isso, né? E até fiquei feliz por isso, né? De um piloto tão jovem ter como o seu ídolo, né? O Ayrton Senna, o nosso brasileiro, né? Então é muito bom, como acho que eu acredito que já tenha falado aqui, o Eli, ele é um piloto que realmente ele quer seguir carreira no elétrico. E na última corrida da Fórmula E, o Eli representou a equipe da Mahindra, né, para aquele campeonato virtual, né, o Challenge, né, da Fórmula E. E é muito bom ver o Eli, ver um piloto tão jovem escolher categorias elétricas para poder disputar, né? Exatamente, bem legal mesmo isso aí. E legal também ele ter como ídolo dele o brasileiro Ayrton Senna. Ayrton Senna tricampeão da Fórmula 1, 1988, 1990 e 1991. E uma coisa que eu trago para você, ô Sônia, que nem a Renata destacou, esse carro da Fórmula 4, e lembrando, como você mesmo falou, que a categoria ela não é homologada pela FIA, e dá para saber que ela não é homologada porque as categorias que são homologadas pela FIA têm o halo, e a Era não tem o halo, então essa questão aí da categoria não ser homologada pela FIA é porque a gente não tem o halo, mas quando ela for homologada, com certeza a gente vai ter os carros com halo, né, Sônia? Sim, é uma categoria que eu acredito bastante no crescimento. A gente pode ver como a Fórmula E cresceu, né? E é bom pensar nisso. Hoje em dia a gente já tem campeonatos de kart elétrico, e pensar numa categoria de base para a Fórmula E seria muito interessante. Então dá para pensar
na Era como esse futuro. Claro que a Era tem as suas especificidades, né? É uma categoria que corre, como a Renata já tinha comentado anteriormente, é uma categoria que corre em circuito, gente da Fórmula E que corre na rua, mas pela configuração de ser um campeonato de monoposto, júnior, com tantos jovens talentos, né? É mais um caminho para eles, porque a gente sabe que esse caminho do automobilismo é muito competitivo, às vezes não tem espaço para todo mundo numa Fórmula 4, numa Fórmula 3, 2, enfim. E o piloto precisa buscar outros caminhos, né? Então você vê esses jovens como o próprio Elis Spiesa aí, que pensam em fazer uma carreira dentro do automobilismo elétrico, né? O que é muito interessante, algo que você jamais ia pensar ouvir um piloto falar isso, sei lá, 6, 7 anos atrás, né? E hoje já é uma realidade, já mostra esse futuro. Exatamente. É bacana só enfatizando o que a Renata falou de ser um carro de Fórmula 4, né? A Natália, que ela conhece bem como é que funcionam os carros, né? Ela pode até explicar isso melhor pra gente depois. Exatamente, só antes de passar para você, Nath, e a gente já tá no minuto final, já vai ser a última volta, mas diga lá, Nath, o que você queria dizer aí? Então, era só para complementar, né, sobre as categorias ser baseada nos carros de Fórmula 4, a Era, ela, se fosse baseada no Kia Fórmula 4, né, seria um chassi da Tatus, né, e a Era não é o chassi da Tatus, e a Era também, uma coisa interessante dos carros, é que ela não tem câmbio, né? Ela não tem o câmbio, vamos dizer assim, o pedal shift que a gente chama hoje, que é o câmbio borboleta, a Era não tem esse câmbio. E agora nós vamos aí para o final, para a volta final, já esperando a bandeirada, vamos ver o que acontece, mas essa é uma curiosidade da Era também. E olha só, a briga tá bem interessante ali entre o Cameron e o Elis Spiesa. Vamos ver se o Elis consegue recuperar essa posição. Acabou perdendo mais uma vez, já teve muitas trocas aí na liderança. Restando agora 2 voltas para o final da prova. Vamos ver se consegue recuperar a posição aí o Spiesa. Piloto americano que largou na pole position. O Cameron que largou na segunda posição, vem na primeira posição. Lá vem por fora agora o Elis. Vamos ver se ele consegue a ultrapassagem. Se defende por dentro ali o Cameron. Tenta colocar por dentro ali o Elis. Não consegue. Fecha a porta ali o Cameron. Restando 2 voltas para o final da prova. Abriu um pouco ali o Cameron sobre o Elis Spiesa. Tenta chegar ali o terceiro colocado, que é o carro de número 5, que é justamente do Milan Delahaye. Vamos ver se ele consegue a ultrapassagem ou se o Elis consegue ficar na segunda posição. E se ver se ele vai ter ritmo para tentar recuperar essa primeira posição. Na passagem vai ser a última volta. Vai ser a última volta da primeira corrida da Era Championship. Você curtindo aqui no canal da Renata Correia. Vamos ver, aí está o Elis Spiesa sendo muito pressionado aí pelo Milan Delahaye. Briga de Estados Unidos contra a Bélgica. Na passagem vai ser a última volta. Você acompanha na imagem aí do drone. Você vê na imagem aí do drone pertinho aí dos pilotos da Era Championship. Agora é a última volta. Vai ser cruzando, aí está. Última volta para Cameron Harris para conseguir a vitória. Para conquistar a vitória. Se você vê ali do lado do nome do primeiro colocado, 7 voltas, ou seja, quando terminar a prova, vão ser totalizadas 8 voltas na prova de hoje. Vão ser 8 voltas então na prova de hoje, somando os minutos que a gente teve na corrida de hoje. E o Elis sendo muito pressionado. Ali pelo Milan Delahaye. Cameron vai ficar com a vitória. Falta muito pouco para ele ficar com a vitória. Largou em segundo e vem para ficar com a vitória. E o Milan Delahaye não desiste de ir para cima ali do Elis Spiesa. Será que vai conseguir? Já faz a manobra de ultrapassagem. Já coloca por dentro, já ganha a segunda posição. Assume a segunda posição ali. O Milan Delahaye assume a segunda posição. Deixa para trás ali o americano. Pula para a segunda agora o Milan Delahaye. Cameron Evans vai ficar com a vitória. Falta muito pouco. Falta os últimos metros para ele ver bandeira quadriculada branca e preta e ficar com a vitória. Vai tentar chegar também ali o Milan Delahaye. Vamos ver se ele consegue alguma coisa. Faltando os poucos metros para o final da prova. Já estamos na volta final. E vem aí. Parece que o carro do Elis está perdendo potência. Provavelmente, parece mesmo, já está bem para trás aí do segundo colocado, porque o Milan Delahaye já está praticamente embutido ali na traseira do Elis, ou melhor, do Cameron. Vamos ver se ele consegue, já estão aí na reta dos boxes, agora não dá mais.
agora não dá mais, vai ser bem difícil. Ou se acontecer alguma coisa aí com o primeiro colocado, vamos ver se ele consegue. Tem essa última chicane e aí vai ser a reta dos boxes. Vamos ver como que vai ser esse final de prova. Tá praticamente embutido na traseira do primeiro colocado. Vamos ver como que vai ser a linha de chegada. Quem será que vai passar em primeiro? Cameron Harris ou Milan Delaeste? Quem vai passar em primeiro? Quem será que vai passar em primeiro? Passar no lado a lado. Quem leva melhor? Quem leva melhor é justamente Cameron Harris. Fica com a vitória. Passaram coladinhos um do lado do outro ali no final. Até achei que o Milan poderia passar do Cameron. Mas o Cameron veio com essa vitória que para ele deve estar sendo assim incrível, né? Ele foi o último aí a entrar nesse grid aí da Era Championship. Piloto muito jovem, né? Tá vendo aí, tá bem animado ali, balançando as mãos com a vitória. Muito legal, piloto francês. A chegada foi naquele famoso photo finish, né? Impressionante como que foi essa chegada. Comemora bastante aí o piloto francês. Fica com a vitória aí. Largou em segundo, ganhou a primeira posição logo na largada, depois foi perdeu, voltou, ganhou a primeira posição e até o final não perdeu mais. Uma corrida muito bacana na primeira corrida da Era Championship, Renata. Coloca uma moral agora, né? E já coloca o seu nome, né? O Cameron aí para a história da Era Championship como primeiro vencedor de uma corrida de monoposto elétrico júnior, né? Que moral o Cameron, grande vitória do Cameron, super feliz por ele, que bom. Um francês fazendo história na Era. Exatamente. E pra você, Nath, como é que você viu esse final de prova, essa corrida espetacular aí que a gente teve? Vitória do francês, deve estar feliz demais por ter conseguido a vitória e também por ter vencido a primeira corrida da Era Championship. Muito bom, gostei muito da corrida fantástica de todos os pilotos, uma briga sensacional, a gente tem uma briga, né, nos Fórmulas, nos Júniors, muito boa, isso proporciona os pilotos a terem adquirir mais experiência em questão de ultrapassagens, em questão de hora de ultrapassar, a questão de esperar um pouco, foi muito bom, gostei muito da vitória do Cameron. É um piloto que, né, certamente como a Renata falou, tá fazendo história na Era e fiquei muito feliz com a vitória dele. Ele soube guiar até o final, ele parou um pouco de brigar, eu acho que isso ajudou também para não deixar a energia, né, a bateria do carro se esgotar, né, acabar, e ele conseguiu levar até o final. Acredito que se tivesse mais uma volta aí, eu acho que ele não ia conseguir segurar, mas uma bela vitória, uma bela corrida. Exatamente, uma bela corrida. Já vai ter a entrevista aí, a Nath vai traduzir pra gente o que vai falar aí o primeiro, o segundo, o terceiro colocado. Mais uma vez aí, parabenizar aí o Cameron Harris, que ficou com a vitória, largou em segundo, foi assumir a primeira posição, depois foi brigando ali com o piloto do carro 11, o Elis Espiezia, que largou na pole. Uma corrida espetacular e briga aí entre os dois pilotos, Renata, mostra que a categoria vai ser assim durante a temporada inteira, já que, como a Nath disse, os carros andam muito juntos e é isso que a gente espera durante a temporada inteira, né? Briga aí na primeira, na segunda posição, teve briga ali valendo o terceiro e o quarto lugar também. A gente espera muito da categoria aí com o decorrer do ano, porque foi uma prova muito, mas muito interessante que a gente teve hoje aí na primeira corrida da Era Championship, né? É verdade, Ulisses. Eu espero as próximas corridas assim do mesmo jeito, né? Lembrando que a velocidade máxima do monoposto da Era é de 210 km por hora, né? Mas se for pensar assim, botar toda a velocidade máxima, né? A gente vai perder aí, os pilotos perdem um pouco da energia, né? Por isso que em alguns momentos aí nas curvas a gente pode perceber que eles dão meio que uma parada, né? Uma freada, né? Para poder ter essa questão da regeneração da bateria, mas eu espero que essa corrida, que as próximas corridas realmente, como você falou, Ulisses, sejam assim, disputadas, e é isso, assim, estou super feliz, muito bom estar aqui e ver essa categoria e ver o crescimento dela. E o Cameron praticamente ali chorando, né? Chorando de felicidade, né? Como eu disse, tá
chorando pela vitória, né? A sua vitória na categoria e ser o primeiro vencedor da Era Championship, né? É muito interessante quando a gente vê o início de uma categoria, a gente pode até lembrar do Di Grassi quando venceu a primeira corrida lá da Fórmula E também, foi muito bacana, com certeza ele ficou muito emocionado também como o primeiro vencedor da Fórmula E. Isso é muito bacana, a gente vê como que vai ser o crescimento da categoria aí com o Cameron Evans, o piloto francês, ficando aí com essa vitória. Com certeza ele vai dar o máximo dele para as próximas corridas. Já vai ter a entrevista e a Nath vai traduzir pra gente o que falou aí, tá falando aí o piloto que ficou com a vitória. Enquanto nesse momento a repórter já tá ali por perto, então vamos ver que vai falar aí a repórter aí com o vencedor. Só esperando ela começar a falar pra gente poder ouvir e depois a Nath falar pra gente que ela tem que falar. Vamos lá. Cameron, we are so emotional. You told us yesterday, I think I can be competitive, but did you really expect to win? I mean, this is your first weekend with this car. I don't know what happened. I really don't. The car felt amazing. I'd like to thank the team. I'd like to thank Path, everyone. It's been an amazing weekend. The car felt brilliant, and the drivers as well are top notch. It's been an amazing weekend, and that was an amazing race. What does this victory mean for you and for your dad as well? We were struggling to get to racing next year. So this is more of a boost, I think, a confident boost, and a boost in general. It's just so good to be fighting alongside guys like this who are in cars like these. It's the future, and it's just, I haven't got the words. It's amazing. It's thank you to everybody here, and thank you to the ERA team for sorting the cars out, and also Frank here. Yeah. Congratulations, you proved you deserve to be here. Thank you very much. Então, pessoal, a repórter, ela simplesmente perguntando, né, para o Cameron como que é essa sensação, como que foi o fim de semana dele, né, com a corrida, e ele falando que você pode ver que ele está muito emocionado. Ele falou que todos fizeram um ótimo trabalho. Ele não sabia se ia poder correr ano que vem, e ele agradece a todos, a equipe, a categoria, ao pai dele, né, que os dois não sabiam o que ia acontecer com ele no próximo ano. E ele agora é um vencedor da Era, ele está muito feliz, e fala também, né, da qualidade, da questão dos pilotos que estão correndo junto com ele, e que foi uma corrida, um final de semana perfeito. Agora vamos ver o Milan de la Esch. Yeah, what a fun race. Sad that Alice was at the back, but yeah, it was real fun. Thank you very much, Milan. Milan de la Esch falando aí com a Nath. Pois não, Nath. O Milan comentando, né, do que, né, largou um pouquinho mais para trás e ficou um pouquinho mais para trás, mas que foi uma corrida boa e ele está feliz com isso, com o resultado. E foi muito divertido. Tá certo, daqui a pouco vai falar o piloto que ficou na terceira posição. Agora vamos ouvir mais um piloto aí que é justamente o Bob Stevens. Vamos lá. No, I didn't believe it. I thought in the beginning I was saving too much energy. I thought, okay, let's save in the beginning and catch them in the end. But I saw them driving away and like, oh no, it's never going to work. But then in the end, they all started to come to me and the photo finish at the end for P3. Yeah, awesome, awesome. So what can you tell us about the way in which you managed to adapt to this electric car? Because you had never done electric car before. No, I haven't done either Formula cars or electric cars. But yeah, they told me managing the temperatures is the most important thing. So I tried to do it in the beginning and have something left for the end. Yeah, it worked out. Yeah. Congratulations, very special. Also, this is also your home race track. Thank you very much. Se a Nath já tiver a tradução aí, ela já pode passar aqui pra gente. Respeito aí do Bob e Stevens. Então, se tiver já com a tradução aí, Nath, pode passar pra gente aí. Sim. O Bob falando, né, que no início da corrida ele quis poupar energia e
que depois que ele viu os carros foram, ele até perdeu a esperança de ter um pódio ou brigar pela vitória, ele falando que depois conseguiu alcançar os carros e que ele nunca teve uma experiência com elétricos, né, ou mesmo até um monoposto. Então, ele, no final, ele conseguiu aproximar dos carros, até porque ele tinha um pouquinho mais de energia, né, de bateria, e com isso conseguiu o terceiro lugar, muito apertado também. Pois é, galera, depois aí do final da prova, estamos aqui em vídeo, estou aqui com a Renata Correia, com a Sônia Cury, com a Natália Xavier, então vamos lá, vamos aqui nesses 10 minutinhos finais aqui pra gente falar de como foi um pouquinho dessa primeira corrida da Era Championship, começando por você, Renata, como é que você viu essa primeira corrida aí da Era, uma corrida bem legal que a gente teve lá seus problemas logo no início, mas no fim, graças a Deus, a prova seguiu e conseguimos ir até a bandeirada final, então sua visão de como foi essa primeira corrida da Era Championship, Renata? Bem, Ulisses, a corrida foi muito boa, né? Claro, como a gente já tem falado aqui na transmissão, que é uma corrida nova, é um campeonato novo, vamos precisar ter um pouco de paciência, assim como em todas as outras categorias, né? Seja ela combustão, seja ela como elétrico, toda a primeira temporada sempre é um pouco crítica, digamos assim, né? É tudo muito novo. Os carros ainda são muito novos, os pilotos principalmente são muito novos, como a Natália já falou, que são pilotos que muitas vezes saem do kart, muitos deles, como o Eli, por exemplo, ainda competem em categorias de kart, por exemplo, tem pilotos que não pilotou ainda nenhum monoposto, e que dirá o monoposto elétrico, né? Como o Cameron, né? Que foi o vencedor dessa corrida 1 da Era. Ele, por exemplo, eu estava lendo sobre ele, ele comentou que ele recebeu a ligação, tipo, no dia seguinte ele já correu na Era, praticamente ele nem testou o carro. Então, por isso, desse choro dele, né, de ter sido aí o vencedor da corrida. Foi muito boa a corrida, eu espero que nas próximas, como eu já falei, seja muito disputada. A gente vai ver várias corridas assim disputadas. E é isso, estou super feliz, eu espero que vocês aí de casa tenham curtido assim como eu. E vamos esperar agora as próximas corridas da Era Championship. Exatamente, que vem as próximas corridas, né, Sônia? Foi bacana a corrida que a gente teve hoje da primeira corrida aí da Era Championship, né? Foi muito bacana, como a Renata bem pontuou, e a gente pontuou ao longo da transmissão, né? Sempre que começa algo novo, tem muitos pontos para serem melhorados, muitas coisas precisam ser corrigidas, mas você só consegue corrigir essas coisas fazendo. Não tem como você não fazer sem ver, né? A mesma forma que a nossa transmissão, conforme for avançando, com certeza vai ficar melhor, a gente vai se adaptando também, que a categoria é novidade para todo mundo, para todos nós também é novidade. Então a gente ainda está aprendendo, assim, a gente está crescendo junto com a categoria, aprendendo junto com ela, né? Mas é muito bacana, como eu até falei na transmissão, é legal você ver, é mais uma oportunidade, né? Mais uma porta aberta para esses jovens que têm esse sonho de correr, que nem sempre é possível você entrar numa Fórmula 3, Fórmula 2 custa muito dinheiro. Eu acredito até esse choro do Cameron, ele até mesmo comentou, né? Ele não sabia, ele falou: meu pai, a gente não sabia o que a gente ia fazer, se eu ia conseguir correr no ano que vem. Então, para essas pessoas, qualquer oportunidade é uma oportunidade, sabe? E pensar nisso, do campeonato crescendo, a mesma coisa, quando a Fórmula E começou lá atrás, ninguém acreditava muito na categoria. E ela tá indo para sua 9ª temporada, chancelada pela FIA, campeonato mundial. Então, é uma oportunidade desses pilotos enxergarem mais um caminho, terem mais uma rota, né? Então, é muito legal. E, como a Nath também falou, os carros correm muito perto. Então, a tendência é que as próximas corridas a gente veja mais disputas de posição, mais brigas, até porque eles vão ficando mais familiarizados com o carro também, né? Exatamente. Agora eu queria ouvir de vocês, Natália, o que você viu aí da corrida? Como eu disse para a Renata, no fim, a gente teve lá o problema logo no início da volta de apresentação, mas no fim, acho que todo mundo lá fez a mesma coisa que eu vou fazer agora. Ufa, deu certo a corrida e foi uma corrida muito bacana, né, Nath? Gostei muito da corrida. Eu acho que, né, o automobilismo em si está precisando de novas categorias de base. E agora o elétrico, né, é uma categoria totalmente para pilotos jovens, que saem do kart, e todo piloto jovem que
está no kart, pensa em pilotar um Fórmula, que é o monoposto, que são esses carros. Então, dá essa chance para eles, ainda mais de baixa, né, de baixa renda, né, no esporte que a gente precisa muito ainda, porque para competir no Fórmula 4, no Fórmula 3, no Fórmula 2, é muito dinheiro envolvido, e eu acho que essa nova categoria está dando essa oportunidade, né, para os jovens, e eu gostei muito de ver o desempenho de cada um, até porque a maioria deles ali nunca teve contato com o carro. Por exemplo, o Cameron, ele foi, ele e o pai dele tiveram 8 horas de viagem da França até a Bélgica para poder né, pilotar o carro, e foi uma chamada de última hora. Então, imagina um piloto que sonha em correr uma categoria grande algum dia e nunca ter pego no posto, receber uma ligação dessa e chegar a pilotar e ganhar a corrida, é uma coisa que realmente faz você chorar, né? Você viu que ele estava muito emocionado e muito agradecido também, né? E aproveitar essas oportunidades. E com o tempo, a gente teve muitas disputas na corrida, foi muito legal ver essas disputas. Os pilotos vão aprendendo a se dar melhor com a pista e com o carro, né? O mais importante é o carro. E também a fazer esses tipos de ultrapassagem, saber a hora de ultrapassar, saber a hora também de poupar a energia, porque vimos aí no final o Ellis, ele acabou perdendo, né, potência, porque eu acho que ele não soube administrar um pouco essa questão da energia do carro, e no final acabou ficando muito apertado para ele. E o Bob, se eu não me engano, o Bob falou que ele quis administrar essa energia no início da corrida, tanto que ele pensou, não, já era, não vai ter pódio. Mas depois ele conseguiu alcançar e chegou bem junto, né? Teve aquela chegada junta com o quarto lugar, na verdade ele ficou em terceiro. E eles vão aprendendo isso tudo com os carros, ainda mais com a categoria elétrica, que é totalmente diferente da combustão. Então eu fico muito feliz, gosto de ver o desempenho de todo mundo e espero acompanhar as próximas corridas. Ô, Renata, uma coisa que até a Nath falou, que é a respeito aí da economia de energia. A gente sempre vê essa questão aí, no caso com motor a combustão, a gente vê o piloto economizando a gasolina, o piloto economizando o pneu. Na Era, e também a gente vê na Fórmula 1 também, que são as duas categorias elétricas, a gente vê poupar a bateria. Como é que você vê a categoria daqui pra frente? Como é que vai? Você vê essa evolução dela daqui pra frente? Será que daqui pra frente o piloto vai ter que realmente ficar bem focado na questão de poupar energia para chegar até o final? Porque o cara que tá atrás dele pode chegar com a bateria indo diminuindo a porcentagem a cada minuto. Como é que você vê a evolução da categoria? Será que lá na frente a gente vai ter uma bateria aguentando, sendo bem maior em questão aí do quilowatts? Como a gente já viu na Fórmula E, na primeira temporada a gente viu, né, os pilotos tinham que trocar de carro, hoje a gente não tem mais isso. Na próxima temporada vai ter até um pit stop ali para o piloto recarregar ali o carro com uma coisa bem rápida, né, que está bem evoluída também o momento de carregar os carros, né, o tempo de carregamento dos carros estão cada vez mais rápidos. Então eu queria ouvir de você, como é que você vê a Era daqui para frente em questão da bateria? Sobre essa questão da bateria, Ulisses, a gente tem que vai ser que os pilotos terão que administrar muito bem a bateria. Por quê, né? Se a gente for fazer uma comparação com a Fórmula E, né, que corre em circuitos de rua, tirando o Autódromo Hermanos Rodrigues no México, né, vai ter que ser fundamental, porque quando é pista de rua, você precisa, você tem muita questão da frenagem e isso vai regenerando a bateria. Já em autódromo, você pode perceber que não tem muito essa questão de você poder frear, né? Em alguns momentos, em algumas curvas, o piloto vai conseguir, né, pelo que eu vi no circuito Zolder, em algumas curvas, em algumas voltas, eles conseguiram até meio que frear um pouco para essa questão da bateria. Vai ter que ter o piloto essa questão da muita calma, né, para você administrar. Acho que a Natália sabe falar muito melhor do que eu, mas ele vai precisar ter muita sabedoria, muita calma e muita administração. Eu acho que vai ser fundamental, eu acho que é essa questão para administrar a bateria. Se ele não conseguir administrar a bateria, eu acho que vai ficar muito complicado. Eu acho que até não vai conseguir
um palpite meu, eu acho que nem vai conseguir, terminar a prova, né, por ser circuito. Como a Renata falou, da questão de administrar a energia, a bateria, eles, como muito novos e tendo essa oportunidade de poder testar antes com esses carros, e testar também a hora de poder brigar por posição, brigar pelo primeiro lugar, igual o Bob fez. Na verdade, o Bob, eu acho que ele esperou até um pouco mais, ele poderia ter dado mais, colocado mais adiante, né? E brigado um pouco mais antes de terminar a prova, porque eu acho que ele poderia até ganhar, se pudesse. Porque a gente viu que o Cameron também ficou um pouquinho, assim, para trás, e a sorte que ele conseguiu administrar muito bem essa questão. Enquanto o Ellis, ele realmente, ele brigou muito, igual todos brigaram muito, mas eu acho que ele brigou muito pela primeira posição, houve alguns erros, e aí ele gastou muita energia com isso tudo, porque você podia ver durante a corrida que às vezes o carro dava uma diminuída, né? E eu acho que ele poderia sim ter economizado, porque alguns erros, ele estava errando menos do que outros pilotos, mas com a experiência dele, né? Ele já treinou de monoposto, já treinou com esse carro da Era. Eu acho que ele poderia administrar essa vitória muito bem, porém eles estão ali de aprendizado, né? Todos eles estão aprendendo, foi a primeira corrida, todos aprenderam, tanto a categoria quanto eles, até para fazer algumas coisas com o carro depois. Eu acho que foi essa questão de economizar a bateria vai ser a chave para ser o campeão. Só para completar o que a Nath falou, né? O Milan Delayette também, né? No final da corrida, como ele passou eles, ele começou a disputar a posição ali, indo bem firme. Deu para perceber, até o que a Nath falou, que é um fato. Se tivesse mais voltas, provavelmente o Cameron teria perdido a liderança, porque o carro começou a perder um pouco de energia. Deu para perceber que ele já não estava conseguindo manter o mesmo ritmo, que foi o que aconteceu com o Ellis, né? Durante as últimas voltas da corrida, ele acabou ficando um pouco para trás, né, dos outros, em relação aos outros pilotos, né? Exatamente. Então vamos ver como vai ser na próxima corrida aí, se ele consegue ficar à frente e não perder essas certas posições, que foi um fator que ele sofreu bastante aí nesse final de prova. Bom, Renata, outro destaque porque eu quero comentar com você, a gente, como você mesmo disse aí, que a Era, ela vai correr no autódromo e não no circuito de ruas e circuito de rua igual a Fórmula E costuma fazer, claro, em exceção ao autódromo Hermanos Rodrigues. Então eu queria ouvir de você essa questão aí dos carros da Era correr em autódromo e não em circuito de rua. Você acha que podemos ter um calendário nos próximos anos aí, pelo menos uma prova no circuito de rua, ou só realmente vamos ter provas em autódromos mesmo? Olha, pelo que a organização falou para mim, né, o Dieter, que é o diretor da categoria, ele comentou que, por enquanto, não é o objetivo da categoria correr em pistas de rua, até porque, se você for pensar assim, para uma categoria nova, é uma categoria júnior, você ir para a pista de rua é muito caro você montar um circuito, né? A Fórmula E consegue por conta de ter muito dinheiro, consegue fazer isso, né? Tem muitas pessoas envolvidas para levar para uma cidade uma corrida, mas realmente é um pouco inviável por conta do custo. Mas isso é bom que corra em autódromo, né? Porque muita gente que acompanha, né? A gente está fazendo essa comparação porque é a nossa comparação, né, com a Fórmula E. Então é muito bom ter uma categoria que seja um pouco diferente até, né? Se todo mundo reclama da Fórmula E, que é mais pista de rua, então vá ver aqui a Era, porque é em autódromo, só em autódromo. Então é muito bom, é uma vibe muito boa, né? Autódromo, eu que já tive a oportunidade de ir para o autódromo Hermanos Rodrigues, em loco, fui, e a sensação é muito diferente quando você vai para a pista de rua, então eu acredito que para os pilotos também sejam a mesma coisa, né? E ainda mais que eles estão acostumados mais em correr em circuitos, né? Então isso para eles também eu acho que pelo menos ganha aí um ponto a mais para quem está lá como piloto, né, Ulisses? Mas eu acredito que, não sei se pode ser no futuro aí, não tem como arriscar eu falar se vai ter uma possibilidade, a não ser que há alguns anos aí à frente a Fórmula E abrace a Era
e aí a Era se torne uma categoria preliminar, assim como acontece na Fórmula 2, Fórmula 3, Dá né? até, E a dá até Fórmula para 1. sonhar alto, né? Pensando assim que a Era, se a gente pensar, comparando, né? Dando a devida proporção, seria como uma Fórmula 4, vamos dizer assim. Então eu imagino que, quem sabe, daqui a alguns anos a gente não possa ter outras etapas. Pode ser que não seja a Era, pode ser que seja outro campeonato, até a própria Era tenha mais etapas que sejam um pouco mais avançadas, com um carro um pouco mais veloz, para ser esse acesso, quem sabe, para a Fórmula E. Mas é uma coisa que é interessante de falar, que pode ser que a Era seja um campeonato de corridas em circuito e no futuro tem algumas etapas que sejam na rua, como acontece na Fórmula 1, por exemplo, né? Mas é um caminho, né? Como a gente está falando, é um caminho muito legal. E que você falou das baterias também, com o tempo, a ideia é que as baterias também aguentem mais tempo. Se a gente lembrar da Fórmula E como começou, é tudo questão de evolução e de trabalho. Então, com o tempo, com certeza essas evoluções vão vir, até porque vale enfatizar novamente, a Era, os carros são trabalhados com universidades. Então é legal que você está tendo muita gente estudando engenharia e trabalhando com os carros, estando na faculdade, desenvolvendo esses carros. Então também tem que ter isso em mente, que não é uma equipe profissional de um campeonato gigante cuidando dos carros. São estudantes cuidando dos carros. Estão tendo essa oportunidade, né, que para eles o currículo também é incrível, para quem sabe esses mesmos engenheiros possam estar aí trabalhando numa categoria de fórmula mais alta aí no futuro também. Sem dúvida, isso é muito bacana ver, a gente vê as universidades se mexendo nisso aí, então vai ser muito bacana mesmo, como a Sônia falou, colocar aí no currículo aí para quem sabe chegar aí, se desenvolver alguma coisa em umas outras categorias de fórmula, seria bem interessante. A gente falou em questão em circuito de rua, circuito permanente, né, autódromo, e eu ouvi de você também, Nath, essa questão aí, você vê a categoria indo para uma pista de rua, ou se realmente vai ficar apenas em autódromo mesmo? Bom, eu acho que para estudo da categoria em si, como a gente, né, mencionou, que é de universidade, são pessoas que estão iniciando agora, são pessoas que têm interesse, e, por exemplo, trabalhar até com a Fórmula E, vamos supor, né, vindo da Era, como um estudo, né, engenheiro. Eu acredito que esses carros vão se desenvolver para a próxima temporada da Era, até porque eles têm os engenheiros deles, então essa corrida foi muito importante, porque os engenheiros vão estudar o que está acontecendo, o que precisa melhorar, o que precisa, praticamente tudo. Então essa parte da engenharia é essencial para a Era agora, nesse momento. Não só os pilotos. E os pilotos também aprenderem a dar o feedback para eles, do que estão achando do carro, o que precisa melhorar, porque tem piloto que pega isso rápido, mas tem piloto que demora muito ainda. Então, a engenharia nessa parte do carro, até para questões aerodinâmicas também, para questão de pneu, para questão de bateria, que é o mais importante. Então, eu acho que o circuito vai ser essencial para a questão de ver a energia da bateria, né? A bateria, para ver se vai durar, como que vai ser a escala do circuito. E quanto ao circuito de rua, seria interessante também, poderia intercalar, eu acho que seria legal, mas eu acho que isso é mais para o futuro da categoria, ou caso, né, faça uma parceria com a Era e eles colocam ela como a Era como Fórmula E, desculpa, como a principal e a Era como a júnior, né, para acompanhar, e talvez mesclar essas duas, porque todo piloto de automobilismo júnior quer também um autódromo, né, quer pilotar no autódromo, mas para questão de aprendizado, tanto do carro quanto do piloto, é melhor um autódromo do que, por enquanto, o circuito de rua ainda não é muito viável. Então vamos esperar mais um pouquinho, que eu acredito que vai acontecer muita coisa. Bom, então vamos ver o tempo passar. É só uma coisinha, Renato. Então vamos deixar aí o tempo levar e ele que vai mostrar pra gente quando que vai ser. Você vai acrescentar aí o que você tem pra falar, Renato, mas uma outra coisinha você falar a respeito disso também, depois eu queria ouvir de vocês três. E as montadoras? Vocês veem as montadoras apoiando a categoria? Então pode começar aí, Renato, você completar isso aí que você ia falar e depois falar a respeito das montadoras com a Era Championship. Olha, eu queria só complementar, trazendo um pouco para a nossa realidade aqui do Brasil, né, essa questão das universidades estarem nesse desenvolvimento, né, dos monopostos da Era. É muito importante, trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil, a gente não tem uma categoria assim como a Era, certo? Mas a gente tem um campeonato, né, que se chama Fórmula SAI,
Então, a Fórmula SAI ela tem 2 campeonatos, um da combustão, um da elétrico, e recentemente eles lançaram movido a hidrogênio. Então, assim, esses estudantes que estão tanto no combustão, no elétrico e agora no hidrogênio, vocês não têm noção do quanto que eles saem dessa competição, o quanto que eles saem dessa competição mais maduro, sabendo lidar com a experiência de liderar uma equipe, de ter responsabilidade, de entrar em contato com as empresas. Então, eu acredito, logicamente, que o campeonato é diferente, né? Era com a Fórmula SAI, mas posso dizer com toda a convicção do mundo, tá? Quem está lá como estudante no desenvolvimento de um carro da Era, ele vai sair muito mais preparado. Estou dizendo isso porque muitos que estavam nessas equipes da Fórmula SAI aqui do Brasil, hoje estão numa Bosch, por exemplo, estão estudando fora, na Alemanha, fazendo mestrado. Então, quando uma empresa, uma grande marca, né, de carros, né, de montadoras, quando vem que um estudante passou por isso, eles já olham com outros olhos, e isso vai fazer muita diferença. Então, eu acredito muito que na Era também vai acontecer isso, certo? Principalmente quem busca uma Fórmula E, por exemplo, ou outras categorias elétricas, que a gente tem muitas e muitas, quase que 20 categorias elétricas, e cada vez mais tem surgido. Agora, na questão das montadoras, Ulisses, eu não sei ainda, acho que é muito cedo para dizer se vai ter algumas montadoras. Eu espero que sim, né? Porque quando a gente vê montadoras entrando em categorias elétricas, né, numa categoria como a Era, por exemplo, se isso acontecer, será maravilhoso, porque está vendo que a categoria está realmente crescendo. Não sei se por agora, mas quem sabe aí no futuro, essa informação não tenho com certeza, mas, digamos assim, na minha expectativa, eu gostaria muito que tivesse as montadoras lá investindo nas categorias de base. Seria muito bacana, né? Quando a gente vê montadora apoiando a categoria, ou mesmo em outros esportes a gente vê outras pessoas apoiando, a gente vê que realmente a categoria está crescendo, o esporte está crescendo, independente da modalidade que for. Então, queria ouvir de você agora, Sônia. O que você espera aí, se é que vamos ter as montadoras nos próximos anos? No próximo ano não podemos dizer ainda porque a gente não sabe, mas nos próximos anos, você acha que a gente pode ter alguma montadora, nem que seja num ano aí, vamos dizer assim, em 2024 a gente ter uma Audi apoiando, mas lá na frente, bem mais pra frente, a gente já vê 2, 3, 4 e assim vai, a gente ter bastante montadoras apoiando a categoria, que seria muito bacana, né? Sim, já vou aproveitar e fazer o comentário das montadoras também, já deixando meus comentários finais pra gente, né, não estourar muito aqui, mas eu acho que, novamente, a gente está sempre falando que o tempo vai dizer, porque realmente é muito novo. Eu acho que é já uma sorte gigantesca esse campeonato ser tão novo e ele já está podendo estar correndo em algumas etapas junto com a FIA TCR, sendo que a FIA TCR é um campeonato oficial e você está tendo esse campeonato que não é homologado, está correndo junto, então já é uma grande conquista. Então, todo mundo que está trabalhando com a Era Championship está muito engajado de fazer o campeonato crescer. A gente sabe que não é fácil, dá para ver que eles estão muito tempo batalhando para isso. Então, assim, é um passinho de cada vez, uma sementinha de cada vez. Espero que as montadoras entrem no futuro, mas acho que, antes de tudo, primeiro a categoria se encontrar o seu formato, encontrar como vai funcionar, arranjar um corpo de pilotos certinho, um corpo de carros, quantos carros vamos ter, como vai funcionar as provas certinho, porque tendo isso tudo bem definido, fica muito mais fácil para você chegar com um projeto e apresentar para uma montadora, apresentar para uma empresa, né? Então, eles ainda estão tentando alinhar isso, mas o caminho que a gente espera, o caminho que geralmente acontece é esse, de que após eles estarem estabelecidos assim, as regras do campeonato, quantidade de pilotos, quantidade de carros, o próximo passo, naturalmente, que a gente espera é que entre mais dinheiro, entre mais empresas, e quem sabe aí a FIA também possa homologar a categoria. E só para deixar meu comentário final, voltando até do que a gente falou no começo, do Cameron ter feito aquele comentário dele falando, me ligaram, eu vim, que nem os próprios pilotos da Fórmula E falam, né? A Fórmula E é um campeonato que, justamente por conta de não ter essa necessidade gigantesca de muito patrocínio, muito dinheiro,
A gente tem pilotos incríveis no grid da Fórmula E que correm em muitos campeonatos diferentes, foram campeões de Le Mans, campeão em WEC, que correm na Fórmula E, e muitos deles tiveram uma parte da carreira salva por conta da Fórmula E, né? Um exemplo do que ele falou que o Cameron disse, o meu pai, a gente não sabia se a gente ia ter dinheiro, a gente não tem dinheiro para conseguir competir. O Jake Dennis, que hoje é um dos principais pilotos da Fórmula E, passou por isso, né? Ele foi campeão de tudo na base, correu no GT, tinha pouco dinheiro, ele ficou de 2017 a 2019 sem correr. Aí ele foi, porque ele não tinha dinheiro para correr. E aí a família dele ajudou ele, em 2019 ele voltou num campeonato pequenininho, correndo lá GT. Mas é isso, às vezes, até a Renata sempre fala, às vezes a gente acha que não está sendo visto, mas a gente está sendo visto. Porque aqui Denis estava correndo num campeonato pequenininho, o Roger Griffiths da Andretti viu ele correndo nesse campeonato, correu atrás do currículo dele, se interessou pelo Jake. 2020 ele estava lá fazendo teste para Andretti como piloto de simulador. 2021 conseguiu uma vaga na equipe principal, ficou em terceiro lugar no campeonato mundial. A gente viu o próprio Cameron, que nunca tinha sentado no monoposto e ganhou essa corrida hoje. Então mostra que tem talentos por aí, eles só precisam de oportunidade. Então acho que esses campeonatos elétricos, eles abrem esse caminho justamente por não precisar de tanto dinheiro assim para entrar no campeonato, né? Exatamente, é bem colocado aí pela Sônia essa questão aí de não tem toda aquela bolada, todo aquele dinheiro, igual na Fórmula 1 a gente vem lá os pilotos pagantes, né, os famosos pilotos pagantes, esses pilotos aí que não tem todo esse dinheiro, a Era serve para isso, e isso é muito bacana, abrir essas portas para essa galera que tá chegando aí nas categorias que sai do kart e estão estreando agora nos carros de monoposto. Nath, sua visão aí da questão aí das montadoras e também um pouquinho aí do campeonato, como a Sônia e a Renata falaram aí a respeito aí de que é uma categoria para quem não tem todo aquele dinheiro todo. A Era é um campeonato muito bacana para quem não consegue ter essa grana igual outros pilotos têm, os famosos pilotos pagantes. Sobre montadora, como as meninas falaram, Renata e a Sônia, essa é uma questão muito cedo ainda para falar se vai ter, mas eu espero que futuramente, bem futuramente, futuro próximo, possa, né, entrar algumas montadoras. Deu o exemplo de uma Audi, a gente nunca sabe, né? Tem a BMW também, que sempre apoia, já teve uma categoria de base só da BMW. E são, assim, vão ser montadoras, talvez, que vai olhar para um futuro elétrico, que já tem um futuro elétrico. Então, a gente nunca sabe se algum vai se interessar. Pode ser que assistam as corridas daqui para frente e falou, é uma oportunidade para a gente, né, de colocar nossa montadora. Então, eu acho que há uma possibilidade, sim, porém, é tudo questão, é incerto, né, tudo é incerto no momento, estão em aprendizagem, estão em questão de mostrar a categoria, né, para as pessoas. Então, eu acho que ainda vai ter oportunidade de as pessoas chegarem, apresentarem alguma coisa para eles e eles, né, aceitarem e fazer esse acordo. E quanto à questão de sofrer com, né, com patrocínio, com dinheiro para correr, eu passei por isso e ainda passo por isso, então eu sei como é muito difícil. Eu tive a oportunidade de poder ir, né, para a Inglaterra esse ano e fazer uma competição, só que com a ajuda da minha família, né, eles me apoiaram tudo em questão de grana, mas sim, é uma questão muito difícil, principalmente hoje, né, no automobilismo. Nós podemos ver que o Cameron, ele é um exemplo disso, né, e ele venceu essa corrida, então a gente pode ver que ele tem talento, todos ali têm o talento para poder correr, porém eles estão, né, alguns estão salvos pela categoria elétrica, por ser menos, por ser mais barata, né, em questão dos carros, né, a combustão, como uma Fórmula 4. Uma Fórmula 4 hoje, independente se é aqui no Brasil, se é na Inglaterra, se é na Itália, é muito cara. Então, hoje, né, o campo do automobilismo está muito difícil para os pilotos, até para os pilotos que têm grana mesmo, têm bons patrocínios, ficam ainda de fora, mas aqueles pilotos que levam uma bagagem enorme conseguem entrar e, infelizmente, pilotos que estão ainda no kart sofrem muito com isso. Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande para eles. Gostei muito de ver o Cameron, né? Ele se emocionou bastante. Eu acho que eu, no lugar dele, eu ia ficar muito emocionada também. Eu tive até contato com a Era, acho que ano passado, juntamente com a Renata. A gente conversou, só que
não dava para mim, não tinha patrocínio, não tinha renda, então a gente busca outros meios, né? Igual a gente estava falando do Jake Dennis, ele buscou outros meios, ele até ficou parado. Então, não desistir, correr atrás mesmo e tentar umas outras categorias, né? A gente não tem só a Fórmula 1, a gente não tem só a DTM, a gente não tem só a Fórmula Indy, temos outras categorias. Eu gostava muito da Jaguar, da I-Pace, se eu não me engano, que é o nome, que era de carro, né? Era de carro, e infelizmente não foi para frente, mas testaram. Foram os pilotos que a gente nunca tinha visto na vida, e até piloto, né, mulher, né? A gente teve meninas competindo lá, oportunidade para elas, hoje elas correm em outras categorias. Então, eu acho que a Era fez uma categoria base muito, né? Agora está desenvolvendo, mas eu acho que vamos olhar para o futuro, né? Porque a eletricidade agora é o futuro, né, dos carros. E eu espero que dê tudo certo para todos os pilotos ali e que eles curtam muito esse momento de aprendizagem, porque todos ali vão aprender muito com essa categoria. Exatamente, muitos vão aprender e a gente também aprender sobre essa categoria que com certeza vai ser um sucesso daqui pra frente. Bom, eu estive aqui então com a Renata Correia, com a Sônia Cura e com a Natália Xavier, então se tudo der certo, vamos estar numa próxima transmissão mostrando tudo de como vai ser esse ano de 2022 para a Era Championship. Renata, foi um prazer estar com você aqui nessa transmissão e, como eu disse, se tudo der certo, vamos estar nas próximas aí da Era Championship, transmitindo aqui no seu canal, Renata Correia. Eu que agradeço, obrigada a Natália, a Ulisses, a Sônia por ter topado esse desafio. Primeira vez que eu estou aqui fazendo a transmissão, foi muito legal a experiência, é muito bom estar com vocês, é bom porque eu sei que, assim como eu, vocês também amam e curtem esse mundão elétrico e também o automobilismo elétrico. É isso, minha gente, eu já vou deixar o jabá aqui do canal para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, já deixa o like também porque vai ajudar muito o crescimento do canal e até a próxima, né, Ulisses, Sônia e Natália. Até a próxima, depois aí com mais uma corrida da Era Championship. É isso, aí os comentários finais da Renata. Então, Sônia, se tudo der certo, vamos estar juntos aí na próxima transmissão da Era. Já é a nossa segunda transmissão juntos, já fizemos num outro canal a Fórmula E. Então, eu tive o prazer aí de transmitir com você pela segunda vez. Foi muito legal. Então, se tudo der certo, estaremos juntos na próxima corrida aí da Era Championship, Sônia. Sim, sem dúvidas, foi muito legal, foi um prazer, a gente vai aprendendo junto. E é isso, espero encontrar todo mundo aqui na próxima também. Muito obrigada por acompanhar com a gente até aqui. Também agradeço a você, Nath, foi um prazer estar com você aqui na transmissão, foi muito legal. E, se tudo der certo, estaremos juntos na próxima transmissão aí da Era Championship. Com certeza, minha primeira vez, adorei, muito obrigada pela oportunidade, Renata. Estaremos juntos na próxima e vamos ver o que acontece. É isso então, futuramente estaremos juntos aí com mais uma corrida, com mais uma transmissão aqui da Era Championship, aqui no canal da Renata Correia. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!